Nada vai apagar o que os caras falaram. O STF vai dizer que a forma de colher a delação foi errada e por isso, então, anula a prova. Mas o que o cara falou, o conteúdo do que ele falou, não tem como apagar. Não tem como. Então, assim, eles se baseiam na forma. Ó, o depoimento foi colhido de forma errada. Então, porque tá de forma errada, eu vou anular a prova. Entendeu? Então, aí, por causa disso, você diz que não tem. Mas só que ninguém tira. Você não tem como apagar. É que nem você falar, por aí, não teve descondenação. Foi anulada a prova, ou seja, o processo teria que voltar sem aquelas provas. É porque você tenta mudar a narrativa, mas Exatamente. Os fatos continuam lá. Não tem como mudar. Por exemplo, o dinheiro que foi devolvido. Aquele Paulo Roberto Costa lá devolveu 100 milhões, pô. Renato Sou, não sei qual deles, lá devolveu 100 milhões. Quer dizer, o cara, como é que você vai dizer que devolveu o dinheiro que não era dele? O dinheiro porque não era dele. Você acha que você vai devolver dinheiro que é teu? Nunca, jamais. Não, dinheiro que é teu, você não devolve. Você quer meu dinheiro. Se o meu dinheiro é honesto, eu não devolvo coisa nenhuma. Entendeu? O dinheiro que não é dele, deixa eu devolver isso aí. Então, você precisa disso pra fazer um acordo comigo e não ir preso? Tá bom, toma. Né? Cara, e as listas, o amigo do amigo, o pai do amigo, então, o tio isso não do vai amigo. apagar. Entendeu? E Como, a internet cara? é que não deixa pagar. Por isso que eles são contra a internet. Porque a Globo não vai falar disso. A Globo eles pagam bem lá, né? Como dizia o Juca Chaves, né? Paga à vontade. Se você pagar bem a imprensa, até às vezes a verdade eles falam. Mas eu acho que nesse ponto, assim, às vezes em algum momento a Globo vai se... apertada, viu? Sabe, o governo não vai conseguir andar 100% alinhado com a Rede Globo, sabe? Porque, na verdade, essa Rede Globo, ela tem controladores estrangeiros também, né? Ela tem interesses estrangeiros também, né? Sim. Então, a mídia toda, não é toda ela do PT. Uma parte dela tá no colo dos globalistas, entendeu? E aí acaba gerando esse conflito ali. Sim, e o candidato deles não é o Lula. O candidato deles é o Alckmin, né? O homem deles é o Alckmin. Ah, sim. Aí Acontece que eles queriam voltar. O plano nunca foi o Lula. O plano era que o Alckmin tirar o Lula, tirar a Dilma, né? E colocar o homem deles. O homem deles era o Alckmin em 2018. É que o Bolsonaro foi uma surpresa, né? Eles não esperavam aparecer um cara assim. Aí o Bolsonaro assumiu e eles ficaram 4 anos maquinando como é que vão tirar o cara. Já conhecemos ele, já sabemos como. Só que para tirar o cara a gente precisa do Lula. Porque não tem como falar que o Alckmin teve 51% dos votos. O Alckmin teve 4 na eleição passada, como é que ele vai ter 50 e tanto? Então, vamos ter que tirar o Lula da cadeia e botar ele para concorrer. Só que o acordo é, a gente tira da cadeia, você limpa o teu nome, anula os processos, só que depois que você entrar, você tem que dar o poder pro Alckmin. Você acha que isso vai acontecer? Eu não vejo isso Acontece o acontecendo, seguinte, pelo não. Lula podia até acontecer, mas o PT não quer. O PT tá querendo ficar... Você acha que vai... Como é que você vai convencer? O Lula botou todos os petistas dele lá, como é que ele vai convencer ela pros caras, ó, tem que dar? Ninguém quer que ele saia. Os caras que a Janja não quer, a Janja tá mandando pra caramba ali, né? Entendeu? Mano? Só que os caras vão cobrar a conta. Os caras, os globalistas estão cobrando a conta dele. E aí, quando é que você sai? Quando é que você... O que você vai fazer? Vai renunciar? Vai falar que tá doente? Entendeu? O que vai ser? Eles estão cobrando a conta. Você acha que tem essa cobrança chegando? Tem. Ah, não vejo isso não, mano. O cara tá se reunindo aí com o Maduro, com... Não, o Maduro... O que acontece? Com Putin, com da China. Isso é uma coisa que os globalistas não gostam. Eles são... Então. O Putin hoje, goste ou não goste dele, ele faz alguma resistência aos globalistas. Entendeu? E não que eu acho que ele é melhor que eles. Ele faz alguma resistência. Então, entre eles têm um antagonismo. Então, toda vez que o Lula se aproxima do Putin, do Putin e da China, é justamente porque ele não quer sair do poder. Ele precisa do auxílio da China e da Rússia para poder ficar firme contra os globalistas que querem que ele saia para dar lugar ao candidato deles, que é o Alckmin. Eles é que tiraram ele da cadeia. A força dele, então, tá... Então, quando os caras pressionam ele para sair, ele vai lá e... O que ele dá o troco deles? Olha meus amigos aqui. Eu vou ficar aqui com esses caras. E aí ele chega pro chinês e fala, ó, chinês, vem aqui pro Brasil, eu vou abrir as portas do Brasil para você entra aqui, só que você tem que me ajudar aqui a me segurar. Entendeu? Então, ele não fez uma viagem pra China, que ele fez 15 memorandos lá, que ele abriu todos os ministérios, um memorando de cada área do Brasil, para liberar os técnicos chineses para entrarem, tudo, tá tudo escrito. Entendeu?
E ele tá comprando Pô, teve diesel da Rússia agora. Sim, por qual ele motivo tá fazendo ali? agrado a eles para poder ficar no poder. Também Porque ele faz precisa parte disso aí. internacionalmente, ele não aguenta sozinho a pressão dos globalistas. O que foi uma parte que eu vi da China com a Amazônia, que o Lula tinha liberado? Foi essa parte dos ministérios a Amazônia, que eles por liberaram exemplo, os caras pra China querem... explorar? Isso aí é para mexer com os globalistas. Os globalistas querem ir para a Amazônia para eles. As ONGs internacionais. Então, quando o Lula acena para a China e para a Rússia, é para fazer é para meio que antagonizar com eles que estão querendo, né, a parte deles do acordo. Você viu, o Biden ele declarou isso. Ajudei o Lula a ganhar. Você viu ele declarando isso. Mas ele não cumpriu nada do que ele prometeu para mim. Sim. Entendeu? Então Não, agora ingrato. o Lula agora afastou um pouco, foi um pouco pro lado do Biden. Então ele vai ficar sambando entre um e outro para tentar Ele é se muito manter. político, né? Ele vai sambar. Ele foi demais pro lado da Rússia. China apanhou dos globalistas, apanhou da Ucrânia. Tem o cara da Ucrânia que fica xingando ele no Twitter lá. Tem o cara da União Europeia Zelensky. que xinga. Tem o Zelensky, tem outros caras que estão... A União Europeia inteira é contra a Rússia e a favor da Ucrânia. Então ele foi para a Europa, ele foi quase que isolado na Europa. Você vê nessa última reunião, quase que ninguém cumprimentou ele, né? O Macron passou batido, o outro passou batido, o Biden fez que não viu. Então ele oscila, ele vai pro lado dos caras, depois agora ele faz um agrado para os Estados Unidos, um agrado para os globalistas, né? Então ele tá nessa. Mas os caras vão aceitar isso até um certo limite, depois eles vão... É o que eu acho. Ainda acho que ele não termina o mandato. Não termina o mandato, velho? Eu acho que ele não termina o mandato. Não é porque eu acho que... Não, porque o Brasil está no meio de uma briga geopolítica. É importante para os dois. E na hora H, os Estados Unidos, seja com Biden, seja com o governo de direita, o território brasileiro é muito importante para o Ocidente. Os caras não podem deixar a China dominar isso aqui. Vai enfraquecer demais. Entendeu? Então, assim... Então eles têm que voltar a exercer influência. Cara, se ele não terminar o mandato, não tem outra pessoa pra substituir. Bom, se ele não terminar o único cara hoje que pode ganhar de um candidato de direita é o Lula. Não tem outro. Não tem outro. E pode ser qualquer candidato de direita. Não é só o Bolsonaro. Se o Bolsonaro sinalizar que vai ser o Tarcísio, se o Bolsonaro sinalizar que vai ser Zema, se sinalizar que vai ser o filho dele, se sinalizar que vai ser Michele. Eu acho que é mais fácil ganhar um outro candidato de direita do que o próprio Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, eles bateram tanto no Bolsonaro que ainda tem gente que... Sim. Que entendeu? Agora, o Bolsonaro não sei. Indicando alguém, além do eleitorado do Bolsonaro, que todo vai votar em quem ele indicar, o cara que não votava nele é capaz de votar no Zema. Eu vejo muita gente... menor rejeição, né? Eu concordo com você, mas eu também não vejo o Bolsonaro cedendo nesse lugar. Não é que cedendo, ele tá inelegível. Mas ele vai tentar de alguma forma. A não ser que ele fique elegível. Eu ainda acho que o Lula também tá até preso. Mas quem que vai... O cara preso, quem que vai dar elegibilidade pra ele? Sim, mas ele vai querer dar pitaco, ó. Eu quero o candidato é esse. Eu vou sinalizar, esse cara que eu vou apoiar. E a galera vai nessa. Porque eu vejo muita gente que votou no Lula arrependida de ter votado no Lula. Tem bastante muita gente. Mas o Lula, ele entrou, ele não tá pensando em reeleição. O Lula, por que ele fez assim? Por que ele tá agindo desse jeito? Pegar o Moro. Não é isso. Ele só voltou. Ele deram um tempo pra ele, ó. Antes de eu passar o poder, eu quero fazer tais coisas. Eu quero prender o Moro, caçar o Moro, Deltan, Bolsonaro. Na hora que eu fizer tudo isso, eu entrego. Por isso que ele não tá saindo ainda. Ele quer o Moro, quer a cabeça do Moro. Primeiro ele quer caçar o Moro, depois ele quer a cabeça do Moro preso. E o Bolsonaro ele quer preso também. Cara, mas por que a raiva dele do Bolsonaro? Não é que eu não concordo, é isso. O Moro eu entendo. Por que o ódio dele com o Bolsonaro? Porque... Ele o Bolsonaro é tudo que ele queria ser, maluco. O cara fala que é o pai dos pobres, mas sai no lugar e não tem ninguém. Olha o 7 de setembro aí. O Bolsonaro é popular de verdade. O Lula queria o 7 de setembro igual foi do Bolsonaro, cheio de gente gritando lá. Não tinha ninguém, o cara tava dando tchau pro nada. Cara, mas lá, eu vi hoje falando do 7 de setembro uma análise que me pareceu muito importante. Que é o seguinte: no 7 de setembro não tinha ninguém realmente, né? E aí mostra que, por exemplo, o Lula, que ele não tem o povo, o que é uma coisa ruim. Politicamente falando, o povo não estar com ele é muito ruim. Né?
O cara olha aquela rua vazia e fala, mas onde é que estão os 60 milhões de eleitores do Lula? Mas tem uma coisa pior, que é, e muita gente já começou a falar sobre isso, que é o silêncio também da direita. Porque eu entendo que você não podia ter ato antidemocrático mais, porque antigamente era manifestação. Hoje, se você vai lá e faz uma manifestação, isso é um ato antidemocrático, e aí você vai ser preso, você tem motivo para ser condenado por isso. Mas será que o povo já não está com tanto medo de ser preso que ele já não conseguiu, por exemplo, como já tem na Rússia, uma possibilidade das pessoas não se manifestarem mais contra ele? Eu acho que a manifestação hoje, para ela acontecer... Você entende? O povo já está com tanto medo, as pessoas que eram fortes apanharam, estão servindo de exemplo para os outros? Eu acho que quando houver manifestação, vai haver novamente em algum momento. Ela não vai ter nenhuma... Não vai ser por chamamento de ninguém. Você lembra de 2013? Do jeito que o Lula está levando o país, a situação econômica vai chegar num nível insuportável, sim, novamente. E aí, bicho, não tem medo de STF que segure o povo. Os caras vão fazer a manifestação igual aquela de 2013. Aquela foi uma manifestação autêntica. A esquerda começou ela por causa de 20 centavos, aí ela foi tomada por gente comum, sem partido político, apenas protestando contra o excesso do Estado contra o cidadão. Não acredito também. Hoje o povo tem medo, cara. O povo tem medo de sair na rua, medo de ser Veja, preso, medo de fazer... Eu estava presente em 2013. Eu estava... Em 2013, eu estava no meu escritório, na Faria Lima. Eu desci... Quando eu vi 200 mil pessoas andando na Faria Lima, e gente que não é gente igual de domingo, da Paulista, não. Não é aquela gente fazendo verde e amarelo, não. É gente... que tava com o cara bravo. Serviço, esse, né? cara é o cara do serviço. Acho que ele tá preocupado com isso. Acho que o STF vai vir aqui me prender. Ele não é liderado por ninguém. O cara tava com raiva. Aquele povo que cercou o Congresso, subiu em cima. Esse povo com raiva saiu na rua em 2013 e ninguém sabe como que aquilo aconteceu. Aquilo que foi o início, né? Se você pegar o filme do Josias lá, Nem Tudo Se Desfaz, aquele foi o início. E nunca mais você teve uma manifestação como aquela. Todas as outras foram gente que organizou, que pauta, não sei. Lógico, tudo autêntico, só que com aquele nível de indignação eu não vi até hoje. Então, aquilo, se voltar a acontecer, aquilo sim pode acontecer de novo. E aquilo ninguém controla, não adianta você querer apontar quem que é o cara que eu vou prender. Não tem quem prender, no caso daquele. Porque não é o MBL, o Ver Pra Rua, o fulano, o Revoltados Online, não é nenhum desses que vai estar coordenando nada. Entendeu? Isso tem uma ligação direta com o humor social das pessoas. E o humor precisa piorar para que isso volte a acontecer.